Aqui então tem os antiulcerosos, que são fármacos utilizados para o tratamento da esofagite, de refluxo, úlcera do adenal, úlcera do estômago. E as metas das terapias para úlceras são o alívio da dor, não tem cura, tá? A promoção da cicatrização e a prevenção da recorrência, ou seja, das crises que dá na pessoa. Omeprazol é um dos medicamentos mais usados, a ranitidina também é bastante usado no tratamento de úlceras, né? Mas o que está em primeiro lugar é o omeprazol, que é um medicamento para o estômago. Tá? Antimicóticos são medicamentos que desenvolvem organismos com baixa resistência, né, que é as micoses, aquela coisa toda. As dermatomicoses são mais frequentes nos pés, órgãos genitais, axilas, virilhas. E os antifúngicos são fármacos utilizados nas infecções fúngicas, infecções fúngicas superficiais ou sistêmicas. É aquela coisa que de vez em quando aparece uma manchinha na pele, aí você passa um cremezinho, beleza, some. Aí daí um tempo ela aparece de novo, né? E aí você passa o cremezinho de novo, some. E tem aquelas que estão sempre ativas, né, gente? Por mais que você passe um cremezinho, ela some 1, 2 dias e aparece de novo. Aí você passa o creme, aí some de novo, 1, 2 dias ela aparece de novo. Então são as sistêmicas, sempre aparece. E tem aquelas que são superficiais, que você passa um creme, uma pomada lá, ela some por 2, 3 meses e aí outro dia aparece de novo. Antialérgicos, a gente sabe que os antialérgicos são fármacos utilizados nos processos alérgicos, tanto do ponto de vista dermatológico quanto respiratório. E a histamina é uma substância orgânica normalmente presente nos tecidos e que, quando produzida em excesso, pode desencadear reações alérgicas. E aí a loratadina, betametasona, prednisona são os medicamentos mais usados aí no tratamento de alergia. Broncodilatadores, para quem tem problemas nos brônquios, né? São fármacos utilizados no tratamento e profilaxia da asma brônquica. A asma também não tem cura, né, gente? Infelizmente, só tem tratamento. Então ali, ó, no tratamento da bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva, crônica, enfisema pulmonar, broncoespasmo diurno ou noturno, associado com a asma. Para quem não sabe o que é broncoespasmo, aquela pessoa que faz assim, ó, na hora de respirar, parece que já vai morrer, né? E aí sai respirando de novo, tá? A asma, então, é a doença mais frequente, responsável por 3% das consultas e por 500 mil internações pediátricas por ano. Normalmente afeta mais as crianças, né, gente? E aí o salbutamol é um dos medicamentos mais usados no tratamento de asma. Antigripais são os fármacos que combatem a gripe, que é a reação sintomática causada pela contaminação do vírus influenza, e caracterizando-se por tosse, coriza, espirro, obstrução nasal, febre, etc. Vitamina C, cafeína, paracetamol, são os medicamentos mais usados no tratamento desse problema, né, gente? Problema de gripe. Lembrando que a gripe muitas vezes é por causa de um resfriado, né? A pessoa andou de pé no chão, tirou o pé quente do calçado, né? Estava num ambiente quente, saiu para um ambiente gelado ou vice-versa. Então a probabilidade de você adquirir um resfriado por causa disso é muito mais fácil, tá? Os medicamentos mais usados é o soro fisiológico e o cloreto de sódio, né, gente? O soro fisiológico é o Sorine e o Sorinam é o cloreto de sódio, tá? Vitaminas e sais minerais é uma das coisas que a gente precisa sempre, né? E aí, ó, são substâncias que devem ser fornecidas em pequenas quantidades, pois estas não são mais sintetizadas pelo organismo humano, ou sua taxa encontra-se inadequada para a manutenção da saúde. Estas são obtidas através de alimentos ou por formulações sintéticas. Complexo B, vitamina A, C, D, ferro, cálcio, potássio. Onde é que a gente acha tudo isso?
nas verduras, nas frutas, nos legumes, né? Anticoncepcionais, que são as pílulas são hormônios, que são substâncias químicas parecidas com os hormônios que a mulher possui em seu corpo e que provocam mudanças no funcionamento do aparelho genital, que impedem a ovulação, que é a saída do óvulo, né? Produzem também alterações no muco cervical, que é uma meleca que a mulher produz quando está fértil, que a mulher que se conhece, se introduzir o dedo na vagina, ela pode sentir uma geleia praticamente que sai, e se ela ficar repuxenta, ou seja, puxa-puxa, a mulher está no período fértil. Tá? Hoje, dificilmente as mulheres fazem isso, que tem outros métodos para ver, mas antigamente era muito usado pelas mulheres, né, quando estavam no período fértil, ou que queriam saber quando estavam no período fértil, então usavam essa técnica do muco cervical. E também no endométrio e na movimentação das trompas. Então, os anticoncepcionais atuam em tudo isso. E aí, exemplo de um deles, mini pílula, feita com apenas um hormônio, que é o progesterona, em pequenas doses, lógico. Ela é tomada todos os dias, sem intervalo, e é indicada especialmente para o período da amamentação. E aí, dois exemplos, o Minipil e Micronor, tá? Que são nomes comerciais, tá? Métodos contraceptivos de barreira, camisinha todo mundo conhece, não precisa nem explicar. Diafragma, quem é que conhece? O que é o diafragma? O diafragma é um anel de silicone e ele tem uma telinha bem fininha, que nessa telinha a gente coloca o espermaticida. Né? Então o diafragma ele pode ser introduzido na vagina até umas 2 horas antes da relação sexual e retirado até 3 horas, 4 horas depois. Ou seja, é um anel, não machuca, né? Um anel e essa telinha de silicone, onde você espalha, né, o espermaticida. O espermaticida nada mais é do que um veneninho, né, gente, que mata os espermatozoides que tentam passar por essa telinha. Tá? E aí o espermaticida, então, que é a outra opção ali, seria então um gel, uma pomadinha que você aplica ou no anel vaginal, ou no diafragma, ou até mesmo na camisinha, para evitar que, se caso aconteça, né, de um espermatozoide tentar passar em direção ao óvulo, que esse espermaticida acabe matando então esse espermatozoide. Lembrando que o espermatozoide, o tempo máximo de vida dele, gente, é 72 horas. Também temos os intrauterino, que é o DIU e o anel vaginal, gente. O DIU é um aparelho que é colocado cirurgicamente, né, através da vagina, no colo do útero, e ele fica posicionado lá dentro da mulher, e todos os espermatozoides que tentam passar por ele também são mortos, porque ele fica liberando os hormônios, né, e o espermaticida continuamente para matar esses espermatozoides que tentam passar. Né? Muito eficaz, fica aí na faixa de uns 99,7% de eficácia, né? O DIU, certo? Mulheres que usaram e que usam, mantêm uma relação sexual normal, sem perigo nenhum, e que podem muitas vezes, infelizmente, né, de acordo com o que a mulher faz, por exemplo, andar de bicicleta, andar de moto, ou andar a cavalo, ele pode se deslocar internamente. E aí, se isso acontecer, a mulher pode engravidar. Mas, se deslocando, normalmente o organismo expele, ou seja, bota para fora. Então aí você tem que ou colocar outro ou tomar um outro tipo de método contraceptivo. E o anel vaginal, gente, é um anel de silicone também, que é inserido, né, para dentro da vagina, fica lá por 21 dias, certo? Depois dos 21 dias você retira esse anel para deixar vir a menstruação, deixa vir a menstruação, no segundo ou terceiro dia da menstruação você pode inserir o anel novamente, que vai ficar por mais 21 dias,
ou espera cessar a menstruação para depois inserir o anel, e aí fica por mais 21 dias de novo. Tem o cirúrgico, que é pela ordem a vasectomia, consiste em cortar os canais diferentes para evitar que os espermatozoides possam se unir com o óvulo, né? Que no homem tem os testículos e dentro dos testículos tem o óvulo. E do óvulo tem um caninho, né, que liga até a uretra, que é por onde os espermatozoides vêm, né, na hora da ejaculação. Então o óvulo produz o espermatozoide, certo? Que se liga na uretra, que sai através da ponta do pênis, beleza? Quando é feito essa vasectomia, é cortado esse cordel aqui, ó, esse cordão aonde passa os espermatozoides, é cortado. Ela é feita ambulatoriamente, ou seja, no ambulatório lá do médico, não precisa baixar o hospital, não precisa aquela coisa toda, né? Pode ser feito no próprio consultório do médico, por exemplo, tá? Porque a cirurgia dura em torno aí de 25 minutos a 1 hora no máximo. E aí tem muitos homens que têm o mito, né? Diz, se fizer esse tipo de coisa não funciona depois. Nada a ver, porque não mexe no pênis, gente. É lá embaixo no saco escrotal, não tem nada a ver com o pênis. E algumas mulheres também têm esse mesmo mito de quando fazem a laqueadura, porque não vão mais sentir prazer na hora da relação. Não tem nada a ver. O prazer está relacionado à entrada da vagina, não ao útero, certo? E corta-se, na verdade, as trompas de falópio. Temos a comportamental, que é a tabelinha, um dos métodos mais antigos, né, contraceptivos, só que para a tabelinha funcionar, a pessoa tem que ser muito bem regulada, né, gente? Naturalmente. Então não é para todo mundo que funciona. E a tabelinha, da seguinte forma, do primeiro dia da menstruação, é o número 1 da tabelinha, até o 9º dia, né, não fértil. Do 10º dia ao 19º dia são os dias férteis. Do 20º ao 30º dia também tranquilo, sem ser fértil novamente, tá? Método Billings, da meleca, né, daquela chamada clara de ovo que a mulher produz quando está no período fértil, né? Só que aí a pessoa tem que se conhecer um pouquinho mais, né? Tem que se tocar de vez em quando, né, introduzir o dedo na vagina para poder saber se esse líquido está sendo produzido ou não. E o coito interrompido é na hora da relação sexual, antes do homem ejacular, tira o pênis fora da vagina, certo? Então esse é o coito interrompido. E o último é o hormonal, né, que é o mais conhecido de vocês, que é o adesivo anticoncepcional, que são adesivos, 3 adesivos vêm na caixa, gruda normalmente em lugares que não apareçam, no glúteo, na virilha, né, embaixo do braço, certo? Onde a blusa tapa, né? Coloca um adesivo, fica 7 dias, tira aquele, coloca outro, fica mais 7, tira aquele, coloca outro, fica mais 7 para completar o ciclo dos 21, tira o terceiro, deixa vir a menstruação, cessou a menstruação, coloca um novo adesivo, tá? Pílula do dia seguinte, não muito indicada, né, mas em situações de emergência é possível ser tomada, mas deve ser tomada no máximo até 72 horas após a relação sexual sem outro tipo de proteção, e que normalmente essa pílula faz com que desça a menstruação da mulher. Então, automaticamente descendo a menstruação, vai largar, né, vai liberar a primeira camada do endométrio, vai liberar o óvulo, né, que possivelmente foi fecundado, então libera através desse sangue que o organismo libera. E aí, logicamente, né, a última ali, a pílula, que é o que a grande maioria de vocês usam hoje e que, felizmente, né, gente, protege vocês de aumentar a população no mundo.